Olá pessoal, hoje aqui, trago mais uma indicação de livro para vocês, mas num contexto em que de sexta-feira para cá, hoje segunda-feira, 25 de agosto, tem circulado nas redes sociais, uma fake news referente ao presidente Lula, onde ele estava participando de uma entrega de ambulâncias para atendimento dentário, ou seja, odontológica, e ele fez referência a uma revista, que é uma revista do Ministério das Comunicações do Brasil. E nessa revista tem uma imagem de uma senhora e um negro. A senhora aparentava, uma pessoa bem bonita, uma pessoa bem estruturada, já uma senhora, enquanto o negro também muito bonito, mas aparecia de forma estereotipada, ou seja, uma pessoa banguela, negro banguelo, enquanto a pessoa branca aparecia com todas suas condições físicas perfeitas, aparentemente, E ao fundo, uma espécie de uma fazenda onde estava produzindo alface, verdura, enfim, verdura e ali. E aí o governo Lula, o presidente Lula, fez uma crítica em relação a essa revista, uma revista pedindo ao ministro que retirasse essa revista do ar de circulação. Por quê? Porque ela mostrava o negro de forma pejorativa, enquanto o branco aparecia de forma perfeita. Isso me faz refletir na seguinte questão. Durante muitos anos, nós que somos historiadores, temos pesquisado e aprofundado o debate da imagem do negro nos meios de comunicação. Tá? E nesse processo, vários historiadores fizeram pesquisas e trouxeram à tona de como os negros eram tratados nesses meios de comunicação, incluindo nos jornais do século XIX. Inclusive a minha dissertação de mestrado foi em relação a isso, de como o negro era tratado nos meios de comunicação, no caso aqui, os periódicos. E aí esses negros eram tratados de forma pejorativa. Como assim? Sempre que se apresentava ali, o negro ele era visto como uma pessoa deficiente, uma pessoa cheia de marcas, uma pessoa feia, rústica, de cabelos que a gente chamava na época de pichains. Então, essa imaginação foi sendo construída, e até hoje ela persiste nesse imaginário. Então, quando Lula pede para retirar a imagem do negro, que na configuração daquela revista se encontrava de uma forma banguelo, aí vieram a extrema-direita dizendo que ele estava sendo racista. E só mostraram só uma parte, mas não mostraram o contexto em si. O que o Lula estava dizendo é que a imagem do negro deve ser apresentada de forma positiva. Positiva. Por quê? Porque a escravidão já acabou, Nós precisamos mostrar um Brasil multicultural, onde a maioria da população negra é majoritariamente de mais de 50% negros. E quando vai se mostrar, o negro ali se mostra de forma pejorativa, principalmente nos meios de comunicações. Basta a gente ver aí, quando um branco é preso por algum crime, ou roubo, ele é tratado, é chamado de furto, se mostra que ele tem alguma doença, se procura, proteger a branquitude. E quando é o negro, periférico, é tratado de forma pejorativa, o marginal, um delinquente,
cometeu o roubo, né? Mas o branco não, o branco é tratado, né, de forma bem cordial, né? E aí, nesse contexto, eu trago um livro aqui para vocês, para mostrar a vocês de como isso era mostrado no imaginário dos jornais que circulavam, né, circulava ali durante o Império Brasileiro e também logo no início da República Brasileira, né? Que é esse livro aqui, ó, Retrato em Branco e Negro, Jornais, Escravos, Cidadãos em São Paulo no final do século XIX, de Lília Moris. Esse livro aqui, ó, de Lília Moris. É um livro que vai fazer justamente uma crítica em relação a esse processo, né, que foi construído e que foi passado, né, de geração para geração, dizendo que afirmando, né, que o negro é uma pessoa inferior, que ele é tratado, né, de forma pejorativa, sempre mostrando uma pessoa feia, né, uma pessoa com uma fisionomia feia, né, e não mostrando a beleza que o negro tem, né. Além disso também, né, havia, né, a gente pode perceber que esse imaginário ele perpassa o território brasileiro, porque infelizmente a mídia brasileira, né, não quer mostrar a força da negritude, a beleza da negritude aqui brasileira. Quer sempre mostrar uma visão de que o Brasil é um país branco, ou seja, a branquitude aí querendo se impor sobre uma cultura, sobre a população negra, que é tão bela quanto o branco, né? E aí nesse processo, meus caros, né, é que Lula vai falar ali, pedindo para retirar essa revista de circulação, que é a revista da Presidente da República, né, do Ministério de Comunicações, né? Por quê? Porque a gente quer mostrar uma imagem do negro positiva e não uma imagem negativa do negro. E quando eu falo imagem positiva do negro, é uma imagem de um porte físico, né, adequado, não desmerecendo os outros, não, jamais, jamais. Mas tirar essa negatividade que sempre é mostrado o negro, né, nos meios de comunicações, né. A beleza do negro é apagada, né, e não é mostrada, né. Só é mostrado, né, o branco, a beleza do branco, mas o negro, o negro ele é apagado, né? Então, é preciso desconstruir esse imaginário de que tudo que é da cultura negra é feio, né, e da cultura branca é bonito, né? Pelo contrário, aqui no Brasil as duas se completam, tá? A cultura do negro é belíssima, é muito bonita, né? O modo de se vestir, o modo de agir, né, o seu porte físico, né, tudo isso faz do negro a sua beleza pura, né? Então, né, essa desconstrução que vinha sendo feita lá no passado, a gente começa a reconstruir agora um novo imaginário, ou seja, uma visão afirmativa do negro, né? Quem não se lembra aqui, né, que alguns anos atrás, né, as mulheres negras, para se sentir bela, né, e mostrar uma beleza estonteante para a sociedade, elas alisavam o cabelo, com as chamadas chapinhas, né? E hoje em dia a gente já vê uma diminuição muito grande desse processo. As negras se identificando com o seu cabelo, com o seu jeito de ser. Ou seja, isso é uma autoafirmação, né? O negro ali se colocando da forma do jeito que ele é, né? O negro de cabelo crespo, né? Cabelo enrolado, enfim. Porque não existe feiura. A feiura é uma construção social, tá? Para desmerecer o outro.
E a gente ainda tem esse senso ainda de que o belo é o europeu, é o narcisismo europeu, enquanto o africano, o negro, né, brasileiro, esses são vistos como feios. Mas a gente precisa desconstruir isso. E eu concordo com o Lula. A revista tinha que sair de circulação e colocar uma pessoa afirmativa ali, uma pessoa bela, um negro belo ali, com todas suas condições físicas postas, não desmerecendo os outros, não é isso, tá? Mas isso aqui é uma construção historiográfica, né? Porque sempre foi visto assim, o negro sempre foi construído dessa forma, mostrando sempre o negro com os defeitos e não com as suas qualidades físicas, motoras, emocionais e sociocultural, né? Então, é preciso a gente construir isso, né? Por isso que eu indiquei o livro a vocês aqui, tá? Esse livro aqui, ó, de Lilia Moris, tá? Retrato em branco e preto e negro, né? Retrato em branco e negro. Jornais escravos e cidadãos em São Paulo no final do século XIX. Esse livro aqui é uma base, mas eu creio que nas regiões de vocês, no Brasil todo aí, já tem historiadores que trabalharam na sua região essa temática, como aqui em Pernambuco, né? Os historiadores já trabalharam essa temática, inclusive eu tenho trabalhado com essa temática aqui, né? Da minha dissertação eu trabalhei justamente os anúncios, né, dos escravos no Diário de Pernambuco, né? Da fuga dos escravos no Diário de Pernambuco, né? Então, é preciso a gente desconstruir esses fatores, né? Desse imaginário negativo do negro e mostrar o imaginário positivo, uma imagem positiva do negro, uma imagem afirmativa da negritude brasileira, ok? Um forte abraço e até a próxima.